Oi, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando um novo ciclo 3. Estamos na semana 1, uma semana curtinha, né? Mas com um conteúdo muito importante. Apostila 3, capítulo 1, vamos conversar hoje sobre o núcleo interfásico. O que deve ser um núcleo interfásico? Vamos lá? O núcleo interfásico ele é um núcleo presente apenas em células eucarióticas. A descoberta do núcleo celular aconteceu com um pesquisador escocês, o Robert Brown. Período em que a célula não está em divisão é denominado interfásico. Então, núcleo interfásico é a estrutura nuclear, é a característica do núcleo de uma célula que não está em divisão celular. Agora você já sabe o que é um núcleo interfásico. Este núcleo contém DNA, RNA e proteínas. Realiza trocas de substâncias com o citoplasma. Local de importantes processos metabólicos de atividade celular, como a duplicação de DNA, a produção de RNA. Geralmente, o núcleo ele é esférico, geralmente ele é único e ocupa uma posição central. Algumas variações em relação ao núcleo. Células formadoras dos vasos condutores de seiva das plantas, quer dizer, vasos que conduzem a água e sais minerais, vasos que conduzem o produto da fotossíntese, e as hemácias dos mamíferos não apresentam núcleo, são células anucleadas. As nossas hemácias são anucleadas. Células musculares estriadas têm dezenas de núcleos alongados. Células musculares estriadas são células que estão nos músculos ligados aos ossos, ok? Certos glóbulos brancos exibem núcleos segmentados. É um núcleo só, mas ele é dividido em partes, em segmentos, certo? Aqui nós temos uma imagem que ilustra as principais partes, os principais componentes de um núcleo interfásico, de um núcleo de uma célula que não está em divisão celular. Isso não significa que essa célula não tenha uma alta atividade metabólica no organismo. Vamos agora conhecer algumas características e funções desses componentes. Vamos agora ao primeiro componente do núcleo, o envoltório nuclear. O envoltório nuclear, também conhecido como carioteca, é a membrana que envolve o núcleo, uma membrana nuclear. É contínuo com as membranas do retículo endoplasmático, apresenta poros, então tem aberturas, ok? Então, a membrana nuclear, ela não é fechada, ela tem poros, tem aberturas, pelos quais ocorrem trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. E há ribossomos aderidos à sua face citoplasmática, a parte da membrana nuclear que é voltada para o citoplasma tem ribossomos aderidos. As células que produzem muita proteína têm envoltório nuclear com grande quantidade de poros, de modo a permitir a passagem do RNA sintetizado que foi fabricado no núcleo em direção ao citoplasma. Lembra que a função do RNA é síntese proteica, fabricação de proteína. Cariolinfa. A cariolinfa, ou nucleoplasma, é um material gelatinoso de preenchimento, semelhante ao citosol, com o qual se comunica pelos poros do envoltório nuclear. Então, todo material que preenche o espaço nuclear é chamado de cariolinfa, ou nucleoplasma. Estudos recentes demonstraram a existência em meio à cariolinfa de uma estrutura contínua com o retículo endoplasmático e o envoltório nuclear, a qual foi denominada retículo nucleoplasmático.
Essa organela nuclear estoca e realiza a liberação intranuclear de cálcio, relacionado com a contração muscular, a proliferação e o crescimento celular, a transcrição genética e o controle da morte celular programada, apoptose. Então, é uma estrutura extremamente importante que foi descoberta recentemente, né, esse retículo nucleoplasmático. Nucleolo. Nucleolo é um corpúsculo arredondado, denso, sem membrana envolvente, constituído por RNA ribossômico associado a proteínas. Aparece em número variável, geralmente 1 ou 2 por núcleo. Ausente em células procarióticas, é frequente e grande em células eucarióticas, que produzem muita proteína. Nos nucleolos são formadas as subunidades dos ribossomos. Cromatina. A cromatina é um emaranhado de filamentos longos e finos. Cada filamento apresenta regiões condensadas e descondensadas e é constituído por uma única molécula de DNA associada a determinadas proteínas, principalmente as histonas. As regiões condensadas representam a heterocromatina, que é geneticamente inativa, pois a condensação do filamento impede que o DNA seja transcrito em RNA e que se inicie a síntese proteica. As regiões descondensadas representam a eucromatina, que é geneticamente ativa, pois o DNA é facilmente transcrito quando o filamento está descondensado. Quando a célula entra em processo de divisão, cada filamento se enrola sobre si mesmo e se torna um bastão curto e relativamente grosso, passando então a ser chamado de cromossomo. Então, cromatina é a mesma coisa que cromossomo? Sim, tem a mesma estrutura química. O que diferencia cromatina de cromossomo é a forma da cromatina e a forma do cromossomo, certo? Essas imagens, elas ilustram muito bem a diferença entre a cromatina e o cromossomo. A cromatina interfásica, ela pode ser comparada a um emaranhado de linhas, difíceis de serem individualizadas, enquanto os cromossomos, eles podem ser comparados como carretéis de linhas, né? Identificados com facilidade. Tudo bem? Então, cromatina é o encontro no núcleo interfásico, o núcleo que não está no processo de divisão celular. O cromossomo eu vou encontrar no núcleo em processo de divisão celular. Então, nós temos aqui um filamento de cromatina, a molécula de DNA, que enrola-se em intervalos regulares em torno de um complexo de proteínas estruturais, formando os nucleossomos. Cada filamento apresenta regiões condensadas, heterocromatina, e descondensadas, a eucromatina. A atividade gênica é observada apenas na eucromatina. A função do núcleo celular. A importância do núcleo para a manutenção da célula foi demonstrada pelo embriologista francês Balbiani. Ele fez uma experiência de merotomia, que constitui em seccionar, em cortar uma ameba em duas partes, uma com núcleo e outra sem ele. A parte nucleada viveu normalmente após a divisão, enquanto a anucleada, a que não tinha o núcleo, morreu dias depois. Se a parte anucleada recebe o núcleo de outra ameba, ela passa a se alimentar novamente, a se locomover e a se reproduzir. Vamos ver agora um outro experimento que mostra a importância da função do núcleo celular.
Esse experimento também de merotomia, ele foi realizado em algas unicelulares do gênero Acetabularia. Então vamos ver aqui a imagem. A Acetabularia mediterrânea tem chapéu com borda lisa, essa que está representada na letra A em verde. Enquanto a Acetabularia crenulata tem o chapéu com borda serrilhada, na imagem B, em amarelo. Se o chapéu de ambas for removido, forma-se um novo chapéu, semelhante ao retirado. Quando um talo da primeira espécie é enxertado no pé da segunda, o chapéu regenerado é um misto das duas espécies. É o que a gente vê ali na imagem C. No entanto, se esse chapéu for cortado, o que se regenera terá sempre as características da espécie que doou o núcleo. Veja que o núcleo está na parte de baixo da alga. Então, se o núcleo é amarelinho, né? Então, é da Acetabularia crenulata, que a gente vê na imagem D, o chapéu vai ser amarelinho, vai ser dessa espécie, né? Em que doou o seu núcleo, ok? A experiência, ela demonstrou que a porção capaz de se regenerar e de manter a identidade da alga é o pé, no qual está o núcleo desta célula. Chegamos ao final de mais uma videoaula de biologia. Espero que você tenha compreendido o conteúdo que nós estudamos. Faça os exercícios, ok? Tenha uma excelente semana, um lindo feriado junto com a sua família. Deus o abençoe, Deus o proteja e até a próxima.